Olá pessoal, sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos. Hoje o nosso vídeo será sobre a segunda parte da evolução das emoções, falando do trabalho de Catherine Pale. Hoje vai ser uma continuação daquela primeira apresentação, certo? Que é a evolução das emoções e as origens da consciência. As emoções como senso autorregulatório, trabalho de Catherine Pale Kaufman. Certo? Isso já foi mostrado no vídeo passado sobre esse assunto, né? O site dela, certo? E nós já tínhamos visto essa proposta desses 5 passos, essa etapa em 5 passos de autorregulação que as emoções e os sentimentos complexos permitem. Essa apresentação, esse vídeo, é mais baseado nesse trabalho que está postado colocado, né, que a gente pode fazer download naquele site, emotionalsciences.com, certo? Sobre inteligência emocional. Então, esse trabalho é muito mais voltado, ele é muito mais voltado de fato para a inteligência emocional, e de fato é para a psicologia. Tem alguns pontos que a gente pode considerar aqui a respeito da evolução das emoções em si. Repetindo, realmente a abordagem dela é mais voltada para a psicologia. E a abordagem dela sobre consciência também é mais para a psicologia do que para a biologia evolutiva. Que ela divide aqui nas seções que é emoção, dá aquele fundamento que a gente viu no vídeo passado, o sistema de retroalimentação emocional, que é o feedback. Como usar seu sistema emocional e vivendo com a inteligência emocional. Certo? Então, vai ficar mais claro depois. Então, como ela coloca, certo? O primeiro ponto é que nosso sistema emocional funciona como um guia, uma bússola, certo? Que tem propósitos autorregulatórios. E ela divide em 2 partes básicas. O movedor, mover, aquilo que dá o lado da emoção que dá um impulso, e o professor, ou a professora, ou seja, voltado para a questão da nossa consciência. Temos a capacidade de usarmos o que estamos sentindo para fazer essa autoavaliação. Então, esse movedor, mover, tem mais a ver com os instintos e os impulsos, especialmente subconscientes, gerados a partir das emoções. E o professor, a professora, com a consciência e a aprendizagem gerada a partir do senso regulatório, das emoções, né? Então, o propósito em si das emoções seria um propósito de adaptativo, sobrevivência. A base das nossas emoções é a sobrevivência e a perpetuação. Nós agirmos para isso, certo? Então, não existiriam emoções negativas ou positivas, é questão do ajuste da emoção para
o comportamento, certo? Nossa, aqui. Em que ela fala, certo? Peraí, porque ó, que os seres humanos, né, podem, tem ambos os níveis, perdão, os níveis para os três propósitos: autopreservação, autodesenvolvimento e autorrealização. Certo? Então, nossa consciência, pensamento, multipropósitos e ações, né, podem colocar o ser humano no caminho certo, nos trilhos, certo? E evitar que se coloque num trilho errado, no caminho errado. Que tem uma escala, né? Aqui ela coloca uma escala que é do consciente de inteligência, ou seja, de inteligência emocional, em que a gente tem incompetência inconsciente, com nível de 1 a 3, que é o estado que está abaixo da capacidade até de um animal sobreviver. Um animal estando nessa situação, na natureza ele não conseguiria sobreviver, certo? Que ele está numa espiral de autodestruição. O que ela coloca aqui está abaixo do instinto animal, dor prolongada, autodestruição, medo, confusão. Né? Coloca aqui, perdão. Autodestruição, leva medo e confusão, e da competência inconsciente é no nível do instinto. Hoje está pronto. É o nível do instinto animal, em que há um impulso para a sobrevivência, ou seja, que é competente, mas ele é inconsciente. De 5 a 7 é a competência consciente, que já no nível de consciência, mas é o nível básico para que haja sobrevivência e o autodesenvolvimento, né? Mas não a autorrealização. A competência, que ela chama de espontânea, é aquele estado de competência. Por exemplo, vamos fazer uma diferença aqui. A competência consciente é quando nós estamos agindo corretamente de acordo com nossas impulsões a partir da nossa consciência, mas isso requer um esforço consciente para essa ação competente. E a competência espontânea é quando já não é mais necessário, é consciente, mas já é espontâneo. Nós não fazemos isso porque estamos sentindo que temos que fazer. Nós já fazemos espontaneamente. Certo? Que é o que ela coloca que é o mais alto nível de inteligência emocional, que é da escala de 7 a 10. Então vamos colocar aqui os níveis, né, de até o consciente emocional 4, a capacidade. O consciente emocional é fixo. Ele é fixo. Então, como ela colocou, os animais não tão espertos. Então, o senso de eu, self, não existe. Certo? A sensação de prazer e de desprazer ou de dor é rudimentar, nesse nível, é rudimentar. Os impulsos são mais para a autopreservação, né? É um pouquinho mais, digamos assim, está um pouco mais desenvolvido do que simplesmente a sensação
físico-química. Então, nível mais, até chegando nos répteis, nível mais reptiliano do cérebro, das emoções mais básicas e fixas, né? E chega a ter aqueles estados emocionais, mas um estado emocional que sem a flexibilidade, segundo ela, né? O nível 2, potencial de 3 a 6, certo? Há algum senso de eu, alguma memória, né? Aprendizagem condicionada. Aí nisso aqui, você pode notar que ela está diferindo de Eva Jablonka e Simona Ginsburg, né? Dois propósitos aqui, que é a autopreservação e o autodesenvolvimento. Enquanto que, notei, no nível 3, de 1 a 10, certo, há senso pleno do self, do eu, realidade subjetiva, aprendizagem consciente e ferramentas de cultura criativa, livre-arbítrio, a capacidade de controle consciente pleno do destino e 3 propósitos autorregulatórios, que é a autopreservação, autodesenvolvimento e a autorrealização. Quando eu coloquei aqui, eu esqueci de dizer uma coisa aqui, eu ia citar um exemplo, mas, por exemplo, o animal, nessa situação, isso pode acontecer, ele está num estado em que não é possível sobreviver na natureza, certo? É um estado de autodestruição que inevitavelmente levará à morte dele, certo? Que é um estado que ele se meteu num estado de dor, confusão, ou está muito ferido, ou está num estado profundo, né, emocional, que não permite que ele haja para poder sobreviver. Isso é inevitável. Na sociedade humana, isso é possível de acontecer com alguém, sim, está nesse nível, sim, certo? De ela estar muito confusa, em estado de depressão, né? Entre outros, certo? Vamos lá. Ela considera que a média, nessa escala aqui, a média do ser humano está entre 5 e 6, certo? E nós temos potencial de chegar a esse 10, mas nossa competência emocional está muito baixa, em média. E isso ela reforça e fala realmente com bastante ênfase que nosso nível de inteligência emocional é muito baixo, em média, e o que gera um monte de comportamentos que vão levar à autodestruição, como ela coloca, comportamentos de você não atentar para o que as emoções estão falando, né? O que estão dizendo. Então, falta de conhecimento, sensação de fraqueza, confusão, sobrecarga, negação, erro que a pessoa não aprende, sempre faz a mesma coisa errada, resistência, sensação de limitação, mal entendimento, decepção, culpa, culpar os outros, fofoca, ressentimento, escravo dos desejos, né, das necessidades, desistência, e vai lá, perda de liberdade, ira, vingança, perda de trabalho, divórcio, pobreza, depressão, vício, neurose, chegar ao nível de psicose.
ou o oposto de tudo isso, que é o esclarecimento, o empoderamento, ter perspectiva, confiança, criatividade, eficiência, perseverança, avanço, né, liberdade, comunicação, otimismo, honra, amizade, fé. Então, são os dois lados opostos que ela diz que nós deveríamos chegar a um nível. Olha, ela também tem um trabalho no lado espiritual, espiritualista e de ciências das religiões, certo? Eu não estou aqui para também falar desse ponto de vista, certo? Porque agora aqui eu não tenho a competência para fazer críticas ou mesmo para falar apoiando, né? Mas muita coisa do que ela diz, ela também coloca respaldo em estudos de espiritualidade, certo? E isso escapa da minha competência, digamos assim, do meu objetivo aqui, certo? A prosperidade, sinergia, essas coisas assim, tá? Que a inteligência emocional, um complemento da regular, um alto nível do consciente de inteligência de emocional, que reflete um propósito consciente para lidar com o dia a dia, e que o baixo nível, baixo consciente de emocional é o resultado natural de que os seres humanos separaram de seu guia, de sistema de guia interno, que é a emoção, certo? Em que nós acabamos nos comportando errado, seguindo para o lado errado, certo? Ela fala que aqui, como ela colocou aqui, na escala de 1 a 10, qualquer coisa abaixo de 5 significa que a vida está no caminho errado. Acabou seguindo o caminho errado. E o ranking da humanidade é 3 a 6. Eu tinha dito cerca de 5, média 5, 6, mas 3 a 6. Devido à falta de entendimento emocional, certo? E ela aqui propõe a orientação de se atingir, melhorar o nível de inteligência emocional, certo? Ela coloca aqui, por que nós precisamos do professor, da professora? Com licença. Eu já falei um bocado hoje, estou ficando muito rouco. Bem, vai fazer essa comparação, que o corpo somente é como se fosse um robô. Corpo, por si, é robô. A autorregulação requer apenas o que ela chama de mover, certo? E o corpo-mente, como um computador, requer, além do hardware, tem um software. Cadê? Pronto. Pronto, vou passar logo para cá. Os 10 mandamentos de seguir o caminho para o lado da inteligência emocional, certo? Sim, antes que eu esqueça, que eu também aqui nessa apresentação eu não coloquei nada disso, certo? Ela fala nesses textos sobre os efeitos da inteligência emocional na saúde, nas relações interpessoais,
na moralidade, na ética natural, e ainda realmente reforça ou corrobora com o ponto de vista de que nós não somos egoístas naturalmente, ou naturalmente egoístas. Nós não somos competitivos por natureza, ou esse tipo de posicionamento. Nós não somos agressivos por natureza, certo? O ser humano evoluiu para a cooperação e não para a competição. Evoluiu para a integração social. É um animal social. E, de fato, a integração social faz muito bem para a saúde. Certo? Nós não somos... E uma pessoa que entra naquele ciclo de autodestruição, em que a inveja e a teimosia e comportamentos, insistências em comportamentos que dão errado, etc, etc. E tudo isso ainda faz muito mal para a saúde. E pode levar a negação, e nada disso realmente é saudável, porque nada disso é tão natural. A gente pode perguntar, mas por que que a gente não se dá conta disso? Esse assunto não é simples, é bastante complexo, certo? Ela coloca o ponto de vista dela, em que nós não ouvimos nosso guia interior, nossas emoções. Se eu me sinto triste e eu tenho consciência da minha tristeza, certo? Eu faço uma avaliação por que eu estou triste, o que foi que houve, e não simplesmente nego a tristeza e faço algo como, por exemplo, beber. Vou consumir droga, vou consumir etanol, é droga. É droga lícita, mas é droga. É uma anestesia, desliga os nossos neurônios. Né? Se liga lá o GABA, nos receptores de GABA, GABAérgico, e o neurônio desliga. E a gente fica com o cérebro anestesiado. E sente menos naquela hora. Depois é outra história. Depois passa o efeito. Então, se ao invés ao invés da consciência em relação à minha tristeza, eu fujo dela, ao invés de ter consciência, eu fujo da tristeza, eu nego a tristeza, eu não vou estar aprendendo com ela. Eu não aprenderei com essa minha tristeza. Certo? Segundo Yuval, falando nisso, e falando também em questão agora da ter consciência para aprender com as emoções, né? Segundo Yuval Harari, ele diz que talvez o sistema de religião que mais ou melhor lidem com a questão da felicidade seja o budismo. Também mas tanto no Oriente, como principalmente no Ocidente, se tem muita confusão a respeito disso. Do que da própria abordagem budista. No Ocidente, entre as tradições, tem um epicurismo, as tradições, né? O epicurismo considera que nós devemos, de forma racional, minimizar as dores e otimizar nossos prazeres. O estoicismo diz que nós devemos estar acima disso. Nem dor, nem prazer. Que a gente só é feliz se estivermos fora de tudo isso.
E o budismo fala que nós devemos aceitar a dor e o prazer, mas nós não devemos ir atrás do prazer, ou ir atrás da dor, ou fugir do prazer, ou fugir da dor. E simplesmente estar conscientes. Nós vamos sentir dor, nós vamos sentir prazer. Isso no momento certo. E devemos aprender com eles, com o que é agradável e desagradável, nesse fluxo. Então, mesma coisa, então, falando das emoções, porque falar dor e prazer seriam os dois lados opostos. Nós temos emoções prazerosas e emoções desagradáveis. Então, ter consciência não é nem fugir e nem ir atrás, é aprender com elas, é aprender com as emoções. Isso que é o papel do professor, certo? Olha, primeiro, são os mandamentos, certo? Certo? Usar o compasso, perdão, compasso, eu acabo falando compasso na bússola emocional, para projetar divinamente, uma paisagem mental inspirada divinamente, em ordem de eu não vou ler um por um, ficaria muito cansativo também, em ordem de uma honra consciente, respeito, preservação, né? De ser guiado pelo professor, né? Realiza o seu prazer, ou dor, como uma de todos, a questão da aprendizagem, né? Aprenda, vai adiante, cria e mude o mundo com o que você aprendeu, evite criar dor para si e para os outros, trabalhe para criar situações prazerosas para todos por longo prazo, proteja a liberdade e o empoderamento para todos, lute pelos direitos humanos universais quando necessário e deixe e abandone ambientes injustos e relacionamentos tóxicos e evitar os impulsos mortais, os 17 impulsos mortais, que são os impulsos de abordagem, que é a paixão irracional, né? Aquela paixão, né? Compulsiva, né? Infatuation seria aquela paixão obsessiva, né? Irracional, a compulsão, o vício, os impulsos de voo, ou seja, de fuga, como a resistência, evitar, negar, superioridade, racionalização. Cadê? Achei interessante essa imagem que eles colocaram, né? Racionalização é aqui a verdade sendo esfregada na cara. Racionalização pode ser um impulso de se negar às nossas emoções. Julgamento, autodecepção e o impulso de luta. Fazer desculpa, arrumar desculpa, né? No sentido de arrumar desculpa, mentira, agressão passiva, agressão ativa, culpar, né? Ressentimento e vingança. E aqui o sumário de uma vida com alto consciente emocional. É o seguinte, porque o negócio, só para concluir aqui para vocês,
realmente um negócio bastante longo, certo? E, e de fato não poderia, são quase 200 páginas, falar todo aquele conteúdo, todo esse conteúdo dela, mas isso é só para a gente ter uma ideia da proposta, certo? Se vocês querendo, vocês podem se aprofundar, ver tudo direitinho. Existem propostas terapêuticas no material dela, de despertar emoções reprimidas, tem proposta terapêutica mesmo, certo? Que não é nosso objetivo aqui, certo? Então, abrace o seu propósito e ache significado dentro de, de, de cada evento diário. Criar sua visão pessoal e reforçar essa base diária, ter expectativa de grandes sentimentos e lidar com eles de acordo, em conformidade, né? Porque confia em que há tempo para prazer e há tempo para dor, superador. Esse 3 aqui está bem budista, certo? Criar prazeres saudáveis de forma criativa, certo? Não ir atrás de prazeres que não sejam saudáveis, né? Seguir a sabedoria do professor quando lidar com os outros, descobrir o poder do toque, do contato e seguir aqueles 10 mandamentos do professor. Evitar os 17 impulsos mortais. Certo? Estamos concluindo nossa bibliografia. Vou colocar aqui um pouquinho de lado. Essa aí. E aplicativos auxiliares. Vamos desculpar que eu estou quase sem voz. Vou ver o que eu faço para editar, para melhorar a voz. E muito obrigado. Muito obrigado a todas, muito obrigado a todos. Até a nossa próxima aula, nosso próximo vídeo.